O nome do nosso projeto aqui é Jornada do Autoconhecimento. Autoconhecimento, na verdade, é você saber controlar, conhecer as suas emoções. Saber como controlar essas emoções como elas se manifestam no seu corpo, de qual forma, né? E o que acontece? A emoção ela é involuntária. Ela sempre vai acontecer em todos os seres humanos. Em algum nível, nós somos todos seres humanos emotivos. Então a gente sempre vai ter alguma emoção. Seja num nível baixo, seja num nível alto, altíssimo, extrapolante, o que quer que seja. Sempre vai ter, todo ser humano tem uma emoção em algum nível, e uma determinada situação, por exemplo, um filme, ele gera uma emoção numa determinada pessoa, como ele gera outro tipo de emoção numa outra. Uma pessoa chora, uma pessoa se sente triste, uma pessoa vê um filme de guerra e se sente empoderada, se sente feliz, se sente contente por aquela situação. Ela fala, nossa, é isso aí, a gente tem que guerrear, a gente tem que fazer, a gente tem que acontecer. Porém, uma pessoa acaba vendo um filme de guerra e se sente triste. Nossa, por que isso acontece? Que triste isso acontecer e tal. Então, quer dizer, e para começar aqui, o que a gente está falando sobre as 5 emoções básicas do ser humano, que o psiquiatra e professor Eric Berne, ele classifica em 5, as principais emoções do ser humano, que são a tristeza, a raiva, a alegria, o oposto da tristeza, o afeto e o medo. Cada uma dessas emoções, ela se manifesta de uma forma no seu corpo. Cada uma dessas emoções, ela te leva para um determinado lugar. O medo, ou ele pode te empoderar, né? A emoção da raiva, ela pode te deixar num segundo de estresse, ali num momento de loucura. A emoção do afeto você vai sentir sempre por uma pessoa, por um animal, por alguma coisa nesse sentido. E qual a emoção que falta, Fernando? Que eu a tristeza. Aqui, a tristeza é o que a gente vai destrinchar um pouco mais hoje, né? A tristeza é o que a gente vai destrinchar um pouco mais hoje sobre a tristeza. Isso. Eu acho interessante do ser humano é que aqui, a gente alegria, gosta, né? De ter emoção, né? Sim, alegria. O que eu acho mais interessante é que o ser humano gosta de emoção, né? A gente paga para ir num parque de diversão para sofrer, né? O brinquedo que faz isso é verdade. A gente paga para ir no cinema para assistir um filme de terror, ou para assistir uma comédia, na verdade, né? Então o ser humano ele é movido à emoção. Tem que todo movido à emoção. Exato. Nós somos movidos a emoções e cada um manifesta de um jeito. E tem a alegria que eu não falei aqui no início, que é toda vez que você sente que conquistou algo, que ganhou algo, você sente aquela alegria, aquela loucura, né? Aquele êxtase. E todas as emoções, veja bem, todas as emoções, elas são involuntárias, partem automaticamente de dentro de você para fora, e isso vai reverberar em cada pessoa de uma forma. E vai também gerar sentimentos diferentes em cada um. E outros tipos de emoções também que vão ser gerados dessas 5 básicas principais, que são as iniciais, segundo Eric Berne. E hoje a gente vai falar um pouquinho mais sobre a tristeza. A tristeza ela é uma emoção que pode ser profunda, pode ser uma pequena tristeza. Você perdeu alguma coisa pequena ali, uma pequena tristeza. Você perdeu uma grande coisa, uma coisa muito grande, significativa demais para você, é uma grande tristeza. E o que acontece? A maior tristeza que existe nesse sentimento, não entendi. Tá cortando um pouquinho o seu áudio para mim. O áudio está cortando? Tá cortando um pouco. Não sei se para mais alguém tá. Será que é o fone? Alguém está ouvindo aí? Antônio? Lave leva, tá ouvindo bem? Pode seguir. Ok. E o que acontece, como eu estava falando a respeito da tristeza? A maior tristeza que o ser humano conhece é o luto. E só sobre o luto você pode ter
mais de 5 aspectos e passagens por esse luto, né, que já é uma outra situação, já é classificado como outra situação, que é a aceitação desse luto. São fases, né? E cada pessoa passa por essas fases de determinado tempo. Uma pessoa pode ter a aceitação daquele luto imediatamente, uma pode demorar 1 ano, uma pode demorar 2, uma pode demorar 10, uma pode demorar a vida inteira aceitando aquele luto e não aceitando. Então é isso que é a questão. São emoções de cada ser humano. E cada um reverbera isso daí de uma forma. Existe a fase da aceitação, existe a fase da negação, que é quando você tem um ente querido, por exemplo, que parte, e você fica, não é possível, meu Deus, meu Deus. E essa negação, ela pode também durar durante muito tempo, muitos anos, essa negação a respeito do luto. E em algumas pessoas pode ser rápido também o processo de negação. Não deu, infelizmente acabou e não temos mais o que fazer. Mas isso vai de pessoa para pessoa, isso vai de acordo com as suas crenças, seus valores e seus significados. Os significados que você dá para essas crenças e para os valores que você tem. Esses valores você tem desde criança. Desde criança na sua casa, na escola, na rua, entre os seus amigos, principalmente entre os seus pais, é que se criam o sistema de crenças e de valores. Desde a fase da infância, né? Desde a forma como a criança ela é criada, vai desenvolvendo, né, a forma de cada um. É mesmo que a gente fala assim, mas como pode ser criado na mesma casa, a mesma educação, mas tem um jeito diferente? É porque vai muito além de uma criação em casa. É a vivência, né? O que acontece, cada história de cada um. A história transforma aquilo que a gente... Exato, exatamente isso. E desde tudo que você ouve, né, a sua mente, o seu cérebro, o seu intelecto, ele é capaz de absorver, principalmente na sua infância, tudo que você ouve e tudo que você vê. Se você é um indivíduo visionário, né, na verdade não visionário, mas se você é um indivíduo visual, ou se você é um indivíduo auditivo, tudo que você ouvir e tudo que você vê na sua fase, na sua infância, isso vai repercutir pelo resto da sua vida. Então isso daí forma o seu sistema de crenças, forma o seu sistema de valores. Então se você ouviu muito, por exemplo, que mudando um pouco de assunto, mas continuando no caso, se você ouviu muito dizer, não, o dinheiro é sujo, não, o dinheiro é uma coisa maldita, não, ganhar dinheiro é só para político, ladrão, é só para gente safada e não sei o quê, ganhar dinheiro nesse país não dá, forma a sua crença nisso. Não entendi. Quem tem dinheiro vai pro inferno, porque gente rica não presta. Exatamente. Você não é mais a mesma pessoa. Exatamente. Ou se você ouviu desde a sua infância que você é uma pessoa burra, que você... Nossa, mas como você é ruim na escola, hein, menino? Você vai pra escola pra quê? Não aprende nada? Por que você não aprende nada na escola? As outras crianças estão tudo aprendendo, só você que não aprende. Nossa, como menino burro, viu? Pelo amor de Deus. Isso forma também na sua cabeça, desde a sua infância, já uma crença e um valor de que você realmente é burro. Que você realmente não aprende. E aí você cresce... Não entendi. Acredita que realmente é burro. Exato. E você forma na sua mente uma crença de que você é burro, que você não aprende mesmo, que você é ruim de aprender. Aí você cria esse estigma para você mesmo. Nossa, eu sou ruim de matemática. Nossa, eu sou ruim de português, eu sou ruim de inglês. Nossa, eu não aprendo. Gente, eu não consigo aprender a nadar. Eu não consigo aprender isso. Eu não consigo aprender aquilo. E você vai formando esse sistema de crenças e valores, e vai formando. E a sua verdade, ela é sua. Entendeu? A verdade que você conta para você, a história que você conta para você de você mesmo, ela é real. Não é minha. Não é do Fernando. Não é do Ricardo. Não é do Bruno. Não é de ninguém. É sua. Então, essa verdade que você conta, ela te acompanha pelo resto da sua vida. Então, o que você tem que tentar fazer? Autoconhecimento é o quê? É você tentar conhecer os seus sentimentos, trabalhar esses sentimentos em cima das suas crenças e valores, principalmente. Aí você cria os significados.
que são os significados que você dá para essas crenças e que você dá para esses valores. Esses são os significados. Então, o significado do dinheiro. Qual significado você dá para o dinheiro? O dinheiro é o quê? É maldito? É uma coisa suja? É maldição que ele vai trazer só desgraça. Vai se tornar uma verdade isso, realmente. Para o seu subconsciente vai acreditar que isso é uma verdade. Vai querer afastar do dinheiro, né? Vai se tornar um pecado. Embora o dinheiro não seja... Fernando, a conexão sua, o que você está falando está muito baixo ainda. Quando você coloca o fone, melhora a qualidade. Acabou a bateria do fone. Vou pegar nossa. A questão é essa, né? Quando você coloca o fone, melhora um pouco. Vou pegar o fone. Então, voltando a falar da tristeza. Todo sentimento no seu cérebro, ele, principalmente a raiva, né? Mas a tristeza também e outros. É que eu não sei exatamente o tempo, mas a raiva é aproximadamente 30 segundos que ela permanece no seu cérebro. E para você continuar com raiva, ou para você continuar triste, ou continuar com qualquer outro sentimento que seja, basta você alimentar aquele sentimento. Ô Marcelo, então o que acontece? Se você alimentar... Oi? Só voltando um pouco um ponto. Né? Você falou sobre alimentar a raiva, né? Que ele fica por um certo tempo no nosso consciente, né? De 30 segundos. Você consegue definir quais são as sensações da raiva? Ou melhor, da tristeza, por exemplo? Já que o tema é tristeza hoje, você consegue definir? É mais ou menos assim. Eu falei da raiva só para fazer uma introdução aqui, né? Mas para falar da tristeza. A tristeza, ela entra no seu inconsciente por algum motivo. Pela perda de alguma coisa. Você sentiu uma perda, automaticamente você fica triste. Se você perdeu um relógio, é uma pequena tristeza. Não sei o valor do seu relógio, né? De repente é um Rolex. Eu fico triste até quando eu perco ônibus. Aí a tristeza é grande. Mas você perdeu um relógio, por exemplo, ou uma coisa pequena, é uma tristeza que você sente. Você perdeu uma coisa maior, você foi assaltado, perdeu um carro, a sua tristeza é bem maior. Você perdeu uma casa, uma fortuna, muito maior a sua tristeza, e muito mais tempo para você recuperar também, né? No seu intelecto, no seu inconsciente, é mais tempo para recuperar quando a tristeza é maior. Claro, por exemplo, por isso que eu falei do luto, que ela é de todas a maior tristeza. Só que, o que acontece? Se você alimentar muito uma tristeza do passado, uma coisa que você não consegue tirar da sua mente, mesmo que inconsciente, você não tem noção e não sabe disso, mas mesmo que inconsciente, você não consegue tirar essa tristeza da sua mente. Então você alimenta. E aí passa mais um dia, não sei o que, mais tristeza. Você alimenta aquilo. Automaticamente vai alimentando aquela tristeza cada vez mais. Você lembra uma coisa do passado, chega no seu presente, você não consegue transcender aquela situação. É como se fosse uma ferida, o que né? Que vira? É como se fosse uma ferida. Tá lá machucado, você cutucou, você vai lembrar daquilo e vai doer. Exatamente. E o que ela vira? Uma tristeza que não é tratada e que você fica alimentando ela demais. Ela vira o quê? Uma doença gravíssima. Qual? Vira uma depressão. Depressão. O que já não é mais uma tristeza, é uma doença. Ou ela pode virar um câncer, ou ela pode virar qualquer outro tipo de doença. Porque é cientificamente comprovado, científico, tá? Não é só uma coisa emocional, não, é ciência. Que o seu cérebro, o seu intelecto, ele é responsável por boa parte das doenças do seu físico. Sim. Então uma ele é tristeza... chamado como... Pode falar. É doença psicossomática, né? É conhecido na verdade, né? Psicossomática. Você atrai aquilo que você está sentindo. Exato. Isso é ciência. Não é uma coisa emocional. É uma ciência. Então o que acontece? Como já é comprovado que muitas doenças provêm de sentimentos, da tristeza que você alimenta muito tempo, da tristeza que você tem do passado,
e que você não consegue transcender, não consegue modificar, automaticamente aquele lá vai te fazendo mal por dentro de alguma forma e vai reverberar em alguma doença grave, em alguma coisa muito séria a respeito do... Na verdade, é como se fosse uma máquina, na verdade, o nosso corpo, né? Se você... É algo pequeno, se você não tratar, daqui a pouco você vai ter que trocar todas as peças, né? E assim, o ser humano não pode trocar peça. Exatamente. Na verdade, aí já começa a mudar o nível, né, de tratamento já. É isso mesmo que acontece, entendeu? É isso mesmo que acontece. No caso do sentimento da tristeza. E esse sentimento da tristeza, ele pode partir para muitos outros, além da depressão. Porque se você parar para pensar também, a depressão, ela é o quê? Ela é uma tristeza não tratada no passado. Aí você tem uma tristeza não tratada no presente. O que é essa tristeza no presente? O sentimento de tristeza no presente. Ela vira o quê? Estresse. Estresse. E aí... Uma tristeza que não é tratada. Corpo, não só a tristeza, mas como também alguns outros sentimentos do presente gera o estresse. A raiva, a correria e tal, mas a tristeza também gera o estresse. No caso, a tristeza do passado, ela vai te levar a uma depressão, se você não transcender isso. Se você não falar para sua mente que você precisa de trabalhar isso, né? De alguma forma você precisa de trabalhar isso. E se você não trabalhar isso no presente, vira o estresse. Estresse é uma coisa que é normal também, e todo ser humano vai passar por isso em algum momento da vida, mas ele também pode gerar uma doença. Ele também pode deixar de ser um simples estresse e virar, eu nem me lembro o nome da doença agora, talvez você lembre, que é causada pelo estresse. Me fugiu o nome agora. É coisa de taquicardia, alguma coisa assim, diretamente relacionada ao coração. É arritmia cardíaca, né? Arritmia, exatamente, alguma coisa nesse sentido aí. Então, quer dizer, o que acontece? Automaticamente, isso daí vai gerar para você, esse sentimento, vai te gerar esse estresse que, não tratado, não cuidado, e se você não prestar muita atenção, vai gerar esse problema de uma doença mais grave. E a tristeza que você tem o meu áudio, eu estou tentando melhorar aqui, mas a qualidade está mais ou menos aqui. Vou tentar melhorar. Vou passar o microfone aqui. É. Qual que tá baixo, Ricardinho? É o do Marcelo ou o meu? Só um minuto que eu perdi tudo aqui. Melhorou o som? Tá. Melhorou o som ou tá ruim? Tá me ouvindo? A Dani falou que era o meu que tava ruim. Melhorou agora, Dani? O Marcelo, eu sei que tá baixo. Mas tá bom o meu? Você tá ouvindo? Você tá me ouvindo? Tô ouvindo. Então, perfeito. Obrigado, gente. Perfeito. Então, só recapitulando aqui um pedacinho. A tristeza do passado não tratada vira uma depressão. A tristeza no presente, que você também não conseguir resolver, vira estresse. Agora, a tristeza ainda tem mais um aspecto, que é o futuro. E essa tristeza do futuro, quase todo mundo tem em algum nível, né? E não é só a tristeza, são outros sentimentos também juntos, mas a gente está falando hoje especificamente só da tristeza. Então, a tristeza, nesse caso, do futuro, vira o quê? Ansiedade. E ela pode ser daqui a segundos, né? A ansiedade ela é uma coisa que todos os seres humanos, praticamente todos, têm em algum nível. Então você fica ansioso por alguma situação, você fica ansioso, chega a passar mal por alguma situação. Não sai do banheiro por alguma situação que você vai passar no outro dia. Tem gente que dá então, falta de ar, dá taquicardia.